Falar um pouquinho aqui da extração dos minérios de manganês. Ele é basicamente extraído em uma etapa, então aquele material lá que é produzido na britagem lá, ele acaba ingressando dentro de um forno elétrico a arco submerso, tá? Bom, vamos explicar algumas coisas que não é somente o que é o forno e como ocorre o processo, tá? Aliás, que não passa somente por isso, tá? O forno elétrico a arco submerso, como o nome já diz, ele funciona a arco submerso, tá? Mas o que é arco submerso? Então a gente tem aqui três eletrodos de carbono, tá? Para quem não sabe, o carbono ele conduz eletricidade, especialmente a alta temperatura, ele é um ótimo condutor de eletricidade, tá? E esse eletrodo ele é submerso na carga, então por isso o nome de arco submerso, tá? Mas aí o que é um arco? Esse eletrodo ele é carregado com energia elétrica, tá? E aí a energia elétrica vai fluir entre o eletrodo e o carvão que vai ficar no fundo do forno, tá? Então vai se formar um arco elétrico que inicialmente ele vai correr pelo ar e até acertar algum carbono do carvão, e nessa condução de elétrons, tanto pelo ar quanto pelo carbono, eu vou ter uma liberação de calor, tá? Via efeito Joule. Essa liberação de calor vai fornecer o calor necessário para queimar o meu carvão e também para que ocorram as reações, tá? Então é assim que o forno funciona, tá? Só que agora eu vou falar um pouquinho de como ele funciona em relação aos materiais, tá? Ele é carregado com minério e materiais carbonosos, tá? Normalmente coque, tá? E também eventualmente se adiciona fundentes para compor uma escória adequada, tá? Essa carga ela desce em contracorrente com os gases que sobem. Os gases são produzidos ali embaixo, na parte inferior do forno, logo abaixo da linha onde estão os eletrodos, que vai gerar o arco elétrico, a linha onde tem as maiores temperaturas, tá? Então esse material vai descer, tá? E aí ele vai começar a ser reduzido. A redução vai começar no estado sólido, mas ela não vai terminar no estado sólido. Então a gente tem uma primeira zona ali, essa zona superior aqui que a gente vê o verde, o marrom e o mais escuro aqui, ela denota óxidos de cobre, tá? O MnO2, por exemplo, tem uma coloração mais escura, e o Mn2O3 e o 3O4, eles têm uma coloração mais terrosa, assim, tá? E o MnO, que é o óxido de valência mais baixa de manganês, ele tem uma coloração verde, tá? Ele é esverdeado. Então aqui o que ocorre? Ocorre a pré-redução, que é a redução dos óxidos de alta valência até MnO, que é o óxido de menor valência possível de manganês, e depois aqui começa a ocorrer a fusão da minha carga em escória, tá? Que depois vai ser produzido metal, vocês vão ver mais para frente, tá? Então aqui nessa superfície aqui eu tenho a divisão entre a zona de pré-redução, que é onde ocorre essa redução dos minérios de manganês de valência maior, tá? E aqui na zona inferior eu tenho a zona do leito de coque, onde só o coque está sólido, e é onde acontece a redução do manganês para a produção de manganês metálico através do carvão, tá? Então o carvão é que vai fornecer o gás, o redutor, para que ocorra a redução. Tá? E aí aqui na parte inferior, onde já tem o metal produzido, é onde vai ter a bica de vazamento, e que as ferroligas vão ser vazadas de 1500 a 1600 graus. Por que eu não falo uma ferroliga específica? Porque o mesmo forno ele pode produzir silício manganês e ele pode produzir ferro manganês. Então depende só da carga e do processo, da temperatura do processo que está utilizando. No caso, 1500 graus acabam sendo vazados. Aliás, o ferro manganês acaba sendo vazado a temperatura mais próxima de 1500 graus, e 1600 graus o ferro silício manganês é mais frequentemente vazado, tá? E aí, na parte superior, o meu forno ele pode ser aberto à atmosfera. Se ele for aberto à atmosfera, vai acontecer a queima dos gases ascendentes. Vocês vão ver que tipo de gases ascendentes são esses, tá? Ou então eu posso pegar e colocar como se fosse um coletor de ar do off-gas, aqui do gás de exaustão, tá? Para que ele seja utilizado posteriormente para queima e produção de energia elétrica, para ajudar a diminuir o gasto energético da planta, tá? Então é basicamente isso que eu queria falar aqui sobre o reator. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais detalhadamente nas reações que acontecem no interior do forno, tá?
pessoal, essa é uma adição que eu fiz aqui depois da edição, tá? Que eu lembrei que eu me esqueci de adicionar esse dado aqui. Quando eu estou produzindo a ferroliga, deixa eu só colocar o ponteiro aqui. Quando eu estou produzindo a ferroliga silício manganês, tá? Eu acabo usando, além de minérios, materiais carbonosos e a adição de mais sílica como fluxante, eu também uso a escória do ferro manganês, tá? Então, quando eu produzo a escória lá embaixo, tá? Eu acabo, quando eu estou num processo de produção de ferro manganês, eu acabo usando essa escória também como carga do forno para a produção de silício manganês, tá? Então é basicamente isso que eu queria dizer aqui, só uma adição que eu acabei esquecendo. Eu gravei essa aula de manhã e aí eu acabei lembrando disso agora à tarde, que eu resolvi não cortar o slide, porque achei que ficou... Eu falei tudo que eu queria falar, mas a única coisa que eu acabei me perdendo ali, não falando, foi essa questão de que a escória de manganês também é utilizada para a produção de silício manganês, tá bom? Então é basicamente isso e obrigado. Então aqui é só para reforçar aquilo que eu já vinha mencionando no slide anterior. Na parte superior do forno a gente tem uma zona de materiais sólidos, onde eu tenho minério, coque e fundentes, principalmente a dolomita, que é um carbonato misto de cálcio e magnésio, tá? E eles vão descendo, assim como a temperatura vai subindo, enquanto o gás também vai subindo, o gás, especialmente o gás CO, tá? Chega na parte inferior, na vizinhança, aqui está a ponta do eletrodo, na vizinhança do eletrodo começa a ocorrer a fusão do meu material sólido e a produção de uma escória líquida em contato com o coque, tá? Essa escória líquida, o coque vai reduzir o manganês presente na escória líquida. Então, uma vez que o manganês está presente na escória líquida, ele é reduzido e aí é produzido metal, que vai acabar sedimentando por ter uma densidade maior, e aí a gente vai ter metal e escória sedimentado no fundo do forno para o vazamento, tá? Então é só para reforçar a informação que eu coloquei no slide anterior, tá? Para que fique claro ali essas zonas e como eu vou usar agora esse diagrama aqui para descrever as reações que acontecem no forno e progressivamente para a gente obter o nosso material final, tá?